Na medida em que o processo de libertação acontecia, ficavam mais claros os sinais e as marcas trágicas da vivência desvirtuada e dos talentos mal utilizados por aquele ser. Liberto do corpo físico, o veículo astral mostrava-se enegrecido e com visíveis sinais de decomposição e desgaste. Era como se as energias se esvaíssem incontrolavelmente, produzindo na criatura um desespero irremediável e avassalador. Ao final do processo, ele não tinha mais forma humana, uma espécie de ovo era o que restava. No mundo da sua mente, o terrível remorso por saber que de suas ações impensadas, resultara a causa de tão trágico desastre, a própria perda. Imensa e desesperadora sensação de vazio e solidão lhe ocupavam o espaço mental. Dali por diante e por longos anos ou séculos, seria o algoz e a vítima de si mesmo, experimentando todo o horror da consciência mutilada. Aquele que recusara a orientação e o amparo da lei, ficaria entregue ao caos que imprudentemente deflagrara em si mesmo. Sentindo-se sem nenhuma esperança e aterrorizado, mergulhou em negro abismo interior. Colhia a própria insensata semeadura. Até quando? Só Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, poderia saber. Após este relato, profunda reflexão nos invadiu a alma. Ficamos a pensar que, com certeza um dia, após expiar seus crimes, acordará, e nesse dia, se aperceberá que não pode e não deve lutar contra o inelutável, ou invencível poder das leis evolutivas que são delineadas para a condução benéfica e harmoniosa da criatura ao Criador. A bondade infinita, que a ninguém desampara, estará velando. E quando essa criatura estiver pronta e disposta a regenerar-se, será então socorrida e tratada. Por outro lado, verificamos também que os médiums que se recusam sistematicamente a educar sua mediunidade e colocá-la a serviço do semelhante no trabalho do bem, acumulam energias nesse corpo e no duplo, deformando-os e prejudicando-os. O corpo astral tem ainda a função da sensibilidade, dor ou prazer, registro das emoções sob vontade, desejos, vícios, sentimentos, paixões, etc., que nele são impressos pela força do psiquismo. Este corpo é utilizado no mundo espiritual para incorporar espíritos já desprovidos dele, tal como nossas incorporações mediúnicas. O corpo astral pode desencaixar, desdobrar, do físico por anestesia, como alcoólico, droga, choque emotivo ou desdobramento apométrico da mesma forma que o duplo etérico. É com ele que, nos trabalhos com a técnica da apometria, projeções astrais conscientes ou por sonho, viajamos e atuamos no tempo e no espaço. Tem a condição de desdobrar-se em 7 subníveis, conservando sua consciência e faculdades. Corpo mental inferior ou concreto, alma inteligente, mentalidade, associação de ideias, sua aura ovalada envolve todo o corpo, pode ser registrado por fotografias ou percebido pela vidência. É o corpo que engloba as percepções simples, através dos 5 sentidos comuns, avaliando o mundo através do peso, cheiro, cor, tamanho, gosto, som, etc. É o repositório do cognitivo. É o primeiro grande banco de dados onde a mente física busca as informações que precisa, seu raciocínio é seletivo. Ele registra aquilo que, exterior à nossa pele, impressiona o nosso sistema nervoso. Está mais relacionado com o ego inferior ou personalidade encarnada. Este corpo, quando em desequilíbrio, gera sérias dificuldades comportamentais tais como comodismo, busca desenfreada de prazeres mundanos, vícios etc. Normalmente sua forma é ovalada, mas pode ocorrer em raros casos uma forma triangular ou retangular, tem cores variáveis, podendo desdobrar-se em 7 subníveis com os mesmos atributos que lhe são inerentes. Corpo mental superior ou abstrato, memória criativa, pode ser percebido pela vidência. Este corpo é o segundo grande banco de dados de que dispõe o ser. Ele elabora e estrutura princípios e ideias abstratas, buscando sínteses ou conclusões que por sua vez são geradoras de novas ideias e assim por diante, infinitamente. Quando ligado às coisas superiores, ocupa-se de estudos e pesquisas visando o aprimoramento do ser. Quando apegado às vivências inferiores em conexão com seus atributos de poder, mando e domínio do meio, cria sérias dificuldades à personalidade encarnada, pois costuma fragmentar-se em subníveis, liderando linhas de perturbação com os demais, que se ausentam, ignorando a realidade da personalidade encarnada.
Tem forma de uma rosácea com 9 pétalas quando harmônico e saudável, tom cromático de chamas amareladas ou laranja com várias outras nuances de cores, e cada pétala tem um significado por estar ligada ou retratar as vibrações de cada um dos 7 níveis, sendo que o Atma, o astral e duplo etérico são representados por 2 pétalas cada. O búdico está representado pela pétala superior em forma de cálice, contendo dentro 3 pétalas menores, representando as 3 almas: moral, intuitiva e consciencial. Por ser o equipo do raciocínio criativo, é nele que acontece a elaboração do processo responsável pelo avanço científico e tecnológico, além de todo o nosso embasamento filosófico. É o corpo que faz avaliações, formula teorias, relaciona símbolos e leis. Trata do subjetivo, da imaginação, está mais relacionado com o superior ou crístico, com a individualidade. É o corpo causal, é causa, detentor da vontade e imaginação, é normalmente o gerenciador dos programas e ações do ser. Apega-se facilmente a um mando e poder, é o nível que tem o atributo do domínio do meio onde o ser vive, podendo por alguma contrariedade reagir negativamente a esse meio. Corpo Budi, composto pelas 3 almas, moral, intuitiva e consciencial, veículos e instrumentos do espírito. Suas linhas de força formam o corpo do mesmo, matéria hiperfísica, de sutil quintessenciação. Tem como atributo principal o grande núcleo de potenciação da consciência. Lá as experiências e acontecimentos ligados ao ser estão armazenadas e é de lá que partem as ordens do reciclar permanente das experiências mal resolvidas. Alma moral, discernimento do bem e do mal sob o ponto de vista individual, tem a forma de um sol em chamas, é o veículo do espírito que impulsiona o espírito à obediência às leis do local onde o espírito está encarnado e comanda o comportamental da entidade encarnada em relação ao meio. Alma intuitiva, intuição, inspiração do gênio científico, literário e artístico. Iluminismo. Em forma de ponta de lança triangular irradiando em torno, chamas ramificadas, animada de movimento rotatório lento, antena captadora e registradora das informações que vibram no cosmo. Instrumento da inspiração. Alma consciencial, em forma de pequeno sol muito brilhante, radiações retilíneas, centro da individualidade espiritual. Consciência coordenadora e diretora da vida, elo de ligação com a centelha divina. De um modo geral, o corpo Budi é pouco conhecido. Longe de nossos padrões físicos e de nossos meios de expressão, não há como compará-lo. É o verdadeiro perispírito, ao final do processo evolutivo, quando os demais a ele se fundiram. É nele que se gravam as ações do espírito e dele partem as notas de harmonia ou desarmonia ali impressas, ou seja, as experiências bem significadas estão ali arquivadas e são patrimônio do espírito. As experiências mal resolvidas são remetidas de volta à personalidade encarnada para novas e melhores significações. E por ser, no espírito, o grande núcleo de potenciação da sua consciência cósmica, suas impulsões terão seus efeitos visíveis e somatizados no corpo físico ou no psiquismo da personalidade encarnada. Tudo que é inferior tende a um movimento descendente e o soma passa a ser o grande fio terra do ser em evolução. Quando em trabalho de limpeza dos cordões energéticos que ligam os corpos, observamos que ao se desbloquear os cordões, intensa e luminosa torrente de luz multicor jorra até os corpos inferiores. Observados pela visão psíquica, vidência, o Budi e o átmico formam um maravilhoso e indescritível conjunto de cristal e luz girando e flutuando no espaço. Corpo átmico, espírito essência ou centelha divina, ideogênese diretriz e formativa, princípio fundamental e coordenador. Esfera multifacetada, verdadeiro sol irisado de luzes policrômicas. Inexplicável, indescritível, imanente, transcendente e eterno. Eu cósmico. Mônada ou semente pulsante de vida. Nesta parte há uma figura. Desdobramento múltiplo. J.S. Godinho. Trabalho apresentado no 3º Congresso Brasileiro de Apometria Lages SC, 7 a 10 de setembro de 1995. Índice. Mensagens da mentora e do autor. Desdobramento múltiplo. Conceito. Utilidade e aplicações. Os núcleos de potenciação. A auto-obsessão e seu tratamento. Sintomas que revelam desarmonias nos níveis de consciência. Estudo de casos. Depoimento de um espírito. Conclusão. Conclusão. Mensagens da mentora e do autor. Cada um deposita fé naquilo que quer e deseja.
Infelizmente nem todos acreditam no mesmo que nós, mas nem por isso deixarão de ser nossos amigos e companheiros de caminhada. Nenhuma oportunidade deve ser desperdiçada, e nós temos nas mãos valiosos instrumentos para aliviar o sofrimento alheio e enriquecer os nossos conhecimentos. Usemo-los para ensinar aprendendo e aprender ensinando. Irmã Teresa, nosso trabalho é uma humilde contribuição com os esforços imensos dos verdadeiros pesquisadores do psiquismo. Não pretendemos ser eruditos e nem granjear méritos especiais, que sabemos, não possuirmos e de cujo merecimento temos dúvida. Colocamos este trabalho no papel, em homenagem aos companheiros de luta que, por generosidade e amor, dão tanto de si buscando aliviar seus semelhantes. Queremos sim cooperar, seguindo o exemplo dignificante daqueles que lutam ao nosso lado, sem outra pretensão a não ser aprender e servir. Se estamos avançando o sinal, pedimos que o Mestre Jesus, na sua infinita sabedoria, nos dê um basta. J.S. Godinho. Desdobramento múltiplo. Conceito. O desdobramento múltiplo é a técnica de desdobramento e incorporação em separado de cada corpo ou nível de que se compõe o agregado espiritual. Através desta técnica, temos conseguido estudar de forma mais direta e detalhada cada um dos 4 primeiros corpos da escala ascendente. Duplo etérico, corpo astral, mental inferior e mental superior. O processo é simples, basta desdobrar o paciente pela técnica da apometria e proceder à primeira incorporação, que quase sempre é o duplo etérico, envolvendo e trazendo em si os demais corpos do espírito. Aplica-se energia na cabeça do médium incorporado, comandando-se o desdobramento e incorporação do segundo corpo em outro médium. Incorporado o segundo, usa-se a mesma técnica para o terceiro e quarto. É claro que a equipe mediúnica tem de estar perfeitamente sincrônica e afinada, deve saber o que está fazendo e por que está atuando. Deve ser estudiosa e interessada, ter mente aberta e liberta de conceitos ou preconceitos, ser observadora e isenta de críticas ou prevenções, responsável e esforçada na busca da vivência evangélica. Sem isso a experiência fica muito difícil e pode nem acontecer. Como forma de verificação se realmente os corpos estão desdobrados, nós imaginamos um teste. Resolvemos focalizar com a mente os cordões de ligação dos corpos e aplicar energia, tracionando-os. Os médiuns acusaram imediatamente uma sensação desagradável na nuca, algo como um puxão acompanhado de dor. Utilidade e aplicações. O dirigente de trabalho realmente interessado e estudioso dos problemas e fenômenos do comportamento humano, tem no desdobramento múltiplo, uma ferramenta extraordinária de trabalho e pesquisa, pois o agregado humanos dissociado, faculta uma visão muito mais clara e objetiva e compreensão maior dos processos perturbadores da harmonia comportamental e da saúde do ser encarnado. Os atributos de cada nível ou corpo ficam aí bem evidenciados, bem como os desvios relacionados com esses atributos. Podendo-se trabalhar com cada um deles separadamente de forma bastante segura e eficiente, cremos que com a reharmonização dos corpos mais próximos do consciente físico, duplo etérico, astral, mental inferior e mental superior, geralmente impregnados de informações negativas efervescentes, automatizadas ao longo da evolução e conflitos de toda a ordem, a criatura consegue a desejada cura. Por imposição dos mecanismos e estruturas superiores do espírito, alma moral e consciencial sediadas no corpo Budi, que determinam e comandam o processo evolutivo superior, esses 4 corpos inferiores se tornam em verdadeiros núcleos de potenciação, onde a ordem do bem em conflito com os desejos e condicionamentos inferiores se atritam permanentemente, gerando, em direção ao consciente corpo físico, cargas muito intensas de desarmonias. Irmã Teresa, que estuda ou orienta o tema em nosso grupo, nos diz que cada corpo tem seu núcleo de potenciação particular e nós deduzimos então que todos juntos formam o grande núcleo de potenciação da consciência, estudado e pesquisado pelo Dr. Jorge Andrea em sua obra. Essas cargas, quando liberadas em excesso ou mal dosadas, geram os desequilíbrios comportamentais ou fisiológicos. O trabalho de reharmonização objetiva e correta de cada nível fará com que o psiquismo do